Aqui uma coisa. Bem, pedir desculpas por ter demorado um pouco para fazer essa segunda parte desse vídeo, né? Afinal, eu firmei um acordo implícito com vocês, né? Ao colocar no título do vídeo que aquela análise que eu fiz do discurso do Bolsonaro era uma parte 1, né? Deixando implicitamente claro que haveriam outras partes, afinal, é um discurso longo. E como eu expliquei na primeira parte do vídeo, ele vai lançando uma série de coisas, uma metralhadora de coisas. Então, às vezes, para você explicar 2 minutos, 3 minutos de um trecho, você precisa de uns 5, 6, 7 minutos para explicar, porque são várias coisas que estão embutidas ali. Então, para você explicar a coisa minimamente clara, né, você precisa de algumas explicações, né, que demanda um tempo um pouco maior, né. Então eu vou agora fazer novamente aí, partir de onde nós paramos, né, tratando aí, primeiro ele tratou de questões econômicas, sociais, né, colocando justamente aquelas teses olavistas, né. E depois ele entrou propriamente no assunto da Amazônia, que era o tema central ali, né? Eu queria fazer antes alguns outros comentários, né? Comentários a respeito da repercussão do que aconteceu. O Bolsonaro, como eu falei bem, ele usou um discurso, né, olavista, um discurso para essa galera olavista, para esse meio evangélico, realmente para os bolsominions, vamos dizer assim, né? Aqueles que a gente chama de bolsominions. Os bolsominions não são todas as pessoas que votaram no Bolsonaro. São aquelas pessoas que adotam uma postura mais olavista mesmo, mais evangélica, aquela coisa mais radicalizada, mais de extrema direita mesmo total, né? Porque existem outros grupos que votaram no Bolsonaro por algumas outras razões, inclusive vai ser um tema de um outro vídeo que eu estou elaborando aqui, né, de uma pesquisa que foi feita, que traçou vários perfis. Na verdade, a pesquisadora traçou 16 perfis de pessoas que votaram no Bolsonaro. Então, é interessante a gente trazer esse tipo de pesquisa para a gente entender melhor o que levou o Bolsonaro a vencer as eleições, né? E existem diversas explicações para isso, e não apenas uma única, né? Não existe apenas um grupo que votou nele. Então, vamos ao tema, né, gente? Agora vamos começar a fazer análise. Eu já falei um pouco da parte da indígena também em um outro vídeo. Então, as partes do discurso dele que vão falar sobre específicas sobre essa questão dessa indígena, eu não vou mais falar, né? Vou falar apenas das questões relacionadas à Amazônia, a tese que o Bolsonaro apresenta e o porquê dessa tese que ele apresenta está errado. Tudo que tiver errado ali eu vou explicar para vocês aqui detalhadamente neste vídeo. Então, espero que vocês acompanhem com calma, com carinho, e no final vocês vão deixar suas opiniões. Antes de tocar no ponto da Amazônia, eu vou tocar em algumas partes ali sobre a questão aí que ele fala sobre a Venezuela, né? Aí vem a parte hipócrita, que aí não cabe apenas do Bolsonaro, nem só do bolsonarismo, né? Essa parte hipócrita que eu já citei aqui algumas vezes no caso da Venezuela, que é o seguinte: as pessoas falarem, por exemplo, na Venezuela as pessoas estão morrendo de fome e tal. É engraçado porque nenhum desses grupos, principalmente os bolsonaristas nesse caso, mas não somente, outros grupos também de direita, em nenhum momento eu vejo eles falando sobre o fato do Brasil ter voltado ao mapa da fome, o desemprego ter aumentado tanto nos últimos anos e ter permanecido, e eles não fazerem absolutamente nada para resolver esse problema. E nem sequer eles querem falar sobre esse assunto, eles querem ignorar totalmente esse assunto. Então é de uma hipocrisia tremenda falar que na Venezuela, que ele diz socialista, né, está acontecendo isso, né? Então, assim, primeira coisa que é extremamente hipócrita um governo de direita falar nisso, falar em que as pessoas estão morrendo de fome.
sendo que essas práticas neoliberais que foram adotadas no Brasil, né, com Michel Temer e com Bolsonaro, elas estão fazendo isso. E os dados estão aí para mostrar. Então, assim, é ridículo, absurdo, né? Outra coisa é que, em grande parte, né, essa fome na Venezuela se deu também por conta dos embargos que foram feitos, né? A Venezuela sofreu uma série de embargos. Então, como é que eles dizem preocupados com a população e eles fazem com que a Venezuela entre numa crise dessas, né? Impondo embargos como foram impostos há tantos anos, né? E houve aí uma série de manipulações que foram feitas para mexer nesse preço do petróleo, né? E o preço do petróleo acabou sendo muito desvalorizado durante um grande período, né? E como a Venezuela ela depende bastante dessa commodity, que é o petróleo, que aí é um erro, no caso, realmente um erro dos governos, dos governos venezuelanos, dessa dependência dessa commodity, que é o petróleo, que tem todo um lobby por trás, né? Por isso que eu digo que provavelmente ali existiu uma manipulação para haver essa baixa no preço e gerar essa crise venezuelana, né? E consequentemente essa tentativa de golpe na Venezuela que foi colocada ali, tentativa de golpe contra o Maduro, né? Que foi o presidente eleito lá. Então, assim, esse discurso que a Venezuela não é uma democracia, principalmente partindo de pessoas como o Bolsonaro e como o Trump, a gente pode claramente ver como é um discurso extremamente hipócrita e ridículo, né? Aí ele fala que está trabalhando com o Trump, né, dos Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela. Não, cara, vocês estão querendo dar um golpe na Venezuela. Querendo colocar um cara que não foi eleito, que é um imbecil de extrema direita, que nem vocês dois, para tentar ali tirar todos os direitos que a população ainda tem. Que eles têm raiva da Venezuela é porque na Venezuela foi garantido por lei ali uma série de direitos sociais, né, com o chavismo. Então é isso que eles têm tanta raiva. Por isso que o Hugo Chávez foi uma pessoa e ainda é um símbolo na Venezuela lá de um líder, né, popular entre as pessoas. E na Venezuela as pessoas têm muito mais consciência disso do que no Brasil, né? No Brasil, infelizmente, muitas pessoas têm essa consciência dessas questões sociais, né? Dessas pautas, mas algumas outras pessoas não têm, né? Infelizmente, por isso que elegeram Bolsonaro. Mas na Venezuela, como as pessoas não aceitam dessa forma, né? Não é com propagandinha imperialista que as pessoas acatam essas decisões aí dos Estados Unidos. Então por isso que eles querem dar um golpe desses na Venezuela, né? Aqui no Brasil foi muito mais fácil, né? Aqui no Brasil foi muito mais fácil dar um golpe com a justiça que a gente tem, com o parlamento que a gente tem, é muito fácil dar um golpe. Mas na Venezuela a coisa era um pouco mais diferente, então eles tinham que tomar uma atitude quase de guerra mesmo, né? Então assim, é por isso que o Bolsonaro traz esse discurso, né? Para poder ali dar um suporte para a narrativa do Trump e dessa galera imperialista aí que criou essa narrativa falsa de que o Maduro é um ditador e que por isso que tem que tirar ele, tem que derrubar ele de qualquer jeito, ignorando todas as outras questões, né? Como os embargos que foram feitos que geraram toda essa crise e também a questão do petróleo. Aí o Bolsonaro parte disso aí para o gancho de defender as privatizações, o que eles chamam de livre mercado, que na verdade é a entrega de nossas riquezas para os estrangeiros, né? Para os Estados Unidos principalmente, né? Então essa entrega que ele dá aí, ele vai chamar de livre mercado, de liberdade econômica, né? Então, para esse pessoal, basta colocar um nome bonitinho e você quebra o país, você entrega todas as riquezas do país e você chama isso de liberdade. Para esse pessoal é só isso que basta. Aí tem uma outra parte do discurso do Bolsonaro, que vem logo em seguida disso,
que é uma parte importante da gente entender. Primeiro, quando a gente diz que o Bolsonaro é um governo fascista barra neoliberal, né? E que os dois lados são péssimos. Nenhum desses dois lados é minimamente bom, né?